Agora são 13h18, a gente fala sobre um assunto que tem uma repercussão muito grande hoje pelo mundo. Em meio à guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram a decisão de reconhecer a Palestina como um Estado já no final desse mês. E os israelenses reagiram, claro. Para falar mais sobre essa situação, mais uma polêmica, a gente aciona nosso correspondente internacional, Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa, que fala da Itália e nos esnobando, claro, quem nos assiste, com uma imagem maravilhosa ao fundo. Bem-vindo, Luca. Boa tarde a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente, este assunto tem repercutido bastante no meio diplomático, após países europeus, países ocidentais, que historicamente sempre estiveram ao lado de Israel, em decidir reconhecer a Palestina, o Estado palestino, como um Estado soberano. Entre esses países, nós temos o anúncio da Espanha, Irlanda e Noruega. Espanha e Irlanda fazendo parte da União Europeia, a Noruega não sendo parte do bloco europeu, mas sendo um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos e também da OTAN, além, é claro, da Eslovênia e de Malta, outros dois países que disseram que têm o intuito de reconhecer a soberania da Palestina até o final deste ano. Nós vemos que até hoje a Palestina tem o status de país observador e não um país membro oficial dentro das Nações Unidas. Dos 193 países, cerca de 148 já reconhecem a Palestina, mas importante como a França, o Reino Unido, também os próprios Estados Unidos acabam não reconhecendo a Palestina neste momento, e por isso vemos a dificuldade do país de se firmar perante a principal agremiação que temos no mundo. Israel respondeu a essa decisão de forma bastante negativa, dizendo que a decisão dos países europeus praticamente premia o terrorismo, já que essa discussão ela se reacendeu após os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro e, consequentemente, após a guerra que foi, então, travada por Israel na faixa de Gaza, e por isso esses países, repudiando muitas vezes a posição israelense, acabaram escolhendo reconhecer a Palestina. Nós, obviamente, continuaremos acompanhando, vendo se isso de fato se concretizará e se outros países que ainda não reconheceram a Palestina optarão por este caminho. Lembrando que o Brasil é um dos países defensores da solução dos dois estados, que reconhece tanto Israel quanto a Palestina como regiões soberanas. Luca Bassani, que está na Itália, trazendo as últimas informações, uma repercussão muito grande. Bom trabalho para você. A gente volta a se falar mais tarde aqui na nossa programação. Bom, começa esse giro sobre esse assunto que o Luca trouxe, o João Belucci, e tem como fazer uma discussão como essa, tentando tirar um pouco a questão política, porque é claro que isso é contaminado por causa da guerra que a gente vem acompanhando desde o ano passado. Não por coincidência, Thiago, esses países, né, a Espanha com o Pedro Sánchez, né, de extrema esquerda, né, vamos chamar de esquerda, mas quando é direita, chamam de extrema direita, ele é, na minha visão, de extrema esquerda. A Irlanda com o Simon Harris, ele é tido como centro-direita, mas seria como se fosse um tucano, né, vamos por assim. Então, pode se considerar esquerda. E na Noruega, o Jonas Gahr, do Partido Trabalhista. Então, é uma causa muito cara à esquerda, essa questão da Palestina, e como sempre uma enorme complacência com o terrorismo, dizendo que é uma defesa, né, contra Israel. Israel permite que os árabes muçulmanos tenham cargos no parlamento, tenham empresas, só que a recíproca não é verdadeira. Então tem essa espécie de fetiche da esquerda com a Palestina, só que, né, como podemos dizer assim, com todas as benevolências para o que os grupos terroristas cometem. E lembrando que os grupos terroristas instrumentalizam a população da Palestina, mas você tem sempre, quando ocorrem mortes de israelenses, você tem uma festa ali, né? Sempre festa, por parte, inclusive, de membros da população. Então, deve-se discutir, inclusive, essa questão da religião, né? Porque, assim, os grupos terroristas usualmente estão ligados ao clã islâmico. Pode falar, tem grupo terrorista cristão? Raríssimos. Quais são, né? Judeus? Quais são? Raríssimos. Então, eles instrumentalizam a religião islâmica muçulmana para criar esses grupos, né? Vide o Irã e tantos outros, né? O Talibã lá no Afeganistão utilizam o Alcorão, né? O Corão, o livro sagrado deles, para dar uma interpretação própria, mas isso acontece só na religião islâmica, e aí acabam fazendo dessa interpretação deles para dominar o Estado, cometer crimes, todo tipo de ilícito, não conceder direitos às mulheres, aos homossexuais, que isso também é esquecido pela esquerda quando defende a causa palestina, e a gente sempre convida, né? Os partidos de esquerda que querem tanto defender a Palestina se habilitem lá e vão lá enfrentar, né, Israel para viver o que pregam de fato. Agora, acho um passo para trás, né, desses três países,
mas vai muito nessa visão acalhada da esquerda proteger tanto a Palestina, sabe-se lá por quê, e não cobrar o que eles fazem, né? Não dar direito às mulheres, homossexuais, entre tantos outros direitos garantidos nas democracias ocidentais. É aquela história. Estou protestando aqui na democracia ocidental por algo que está acontecendo lá e ele não respeita os meus direitos lá. Por favor, vão até lá protestar que vocês vão ver como serão tratados. E, Guilherme, essa discussão pode surgir ainda mais forte depois da guerra. A gente não sabe quando essa guerra vai acabar, mas já há essa discussão e esses 3 países agora ampliando esse debate que tem uma repercussão muito grande, né, nessa semana. O João foi por um caminho que eu acho muito perigoso, que é tentar politizar a existência de um Estado e negar o direito de um povo. Veja, a realidade de Israel, antes de Netanyahu, não era essa. Nós tivemos momentos de muita paz quando Shimon Peres, junto com Yasser Arafat, trabalhavam juntos pela construção da paz. Com a mudança dos governos, nós estamos vendo o que está acontecendo, o maior genocídio da região desde que o Estado de Israel foi criado, e não há nenhuma dúvida da legitimidade do povo palestino em ter o seu território. Negar a existência do povo palestino, minimizando esse conflito a uma questão de direita e esquerda, governos de extrema direita, governos de extrema esquerda, eu acho que é reduzir demais a complexidade da discussão. Veja, nós estamos falando de estados, não estamos falando de governos. Quando o Estado da Espanha decreta e diz que vai reconhecer a Palestina, o Estado da Noruega, nós estamos falando de nações. Os primeiros ministros, os governantes vão passar. As decisões são do povo, do Estado espanhol, do Estado norueguês. E qual era o terceiro que a gente viu? Espanha, Noruega e Irlanda. E a Irlanda. Isso. E o Estado irlandês. Agora, a gente ficar reduzindo isso, a questão, porque isso aconteceu porque agora o primeiro-ministro é de direita, porque agora é de esquerda, eu acho que é simplificar demais o assunto. Já passou do tempo da criação do Estado palestino, a Palestina tem esse direito de existir como Estado reconhecido dentro das Nações Unidas, com o seu território, com a sua soberania, até porque ela é a expressão ou seria a materialização de um povo. E esse povo está espalhado da mesma forma que o povo judeu por todo o mundo. Seria muito legítimo, natural se aceitar isso. E acho que essa questão não passa necessariamente pelo espectro ideológico de direita, esquerda, ou então Netanyahu, Pedro Sánchez ou o governante da vez. Os governantes passam, o povo fica, a história fica, a tradição fica, os direitos têm que ser respeitados. Aquilo que a gente, infelizmente, não está vendo nesse massacre que o Estado de Israel está promovendo frente ao povo palestino. Ô, Ricardo, há a questão religiosa, mas também há muita politização em torno desse debate? Sem sombra de dúvida, sempre houve, né? E agora, então, que nós estamos tendo politização em todos os lugares praticamente, não vai ser diferente nessa guerra entre Israel e o Hamas. Vale a gente lembrar para a nossa audiência que em 1947, quando foi criado o Estado de Israel, naquela oportunidade também foi criado o Estado da Palestina e os palestinos não aceitaram a criação, os palestinos não tocaram a coisa para frente, os israelenses sim tocaram, hoje é uma grande nação, tem toda uma lógica de discussão ideológica em cima disso. Infelizmente, como em várias outras questões mundo afora, a ideologia vem entrando pelas entranhas das grandes discussões e vem complicando essas grandes discussões. A questão aqui é qual é o Estado da Palestina que a Espanha, a Irlanda e a Dinamarca, a Noruega, perdão, estão reconhecendo agora. Qual o desenho territorial do Estado da Palestina nós estamos falando? De 1947, qual é esse Estado? Essa vai ser a discussão no pós-guerra, muito provavelmente. É uma discussão que provavelmente a ONU vai ter que tratar e costurar para que aconteça. Eu também acho que há, sim, verdade na necessidade de ter o Estado palestino. Agora, qual Estado palestino? Onde? Qual território? A quem pertencerá Jerusalém, por exemplo? Tem várias questões aqui que são muito antigas e que vão permanecer. Pois é, e aqui na nossa tarde, Israel retirou os embaixadores dos países europeus que tomaram essa decisão hoje de fazer esse reconhecimento até o fim do mês. Agora, Diogo, nessa discussão que estamos fazendo aqui, tem algum lado ou temos que ficar neutro? O Brasil, como Estado, por tradição, sempre ficava neutro nesses assuntos, até porque ele não tem a competência para resolver assuntos de outros países, não tem a relevância suficiente para isso. Eu ficaria muito mais contente se o Brasil continuasse, como Estado, como governo, se mantendo neutro nesses assuntos. Mas nós aqui temos as nossas opiniões, sem dúvida, né? E o que a gente vê, conversando inclusive com judeus, com israelenses, eu tenho um sobrinho que mora lá, mandam notícias de lá, o que a gente vê é que mesmo eles entendem que a criação do Estado palestino seja necessário.
Um dia terá que acontecer e talvez fosse o melhor caminho para a paz. Mas o grande problema é que aquele povo está sendo comandado com muita maldade por grupos terroristas. Como é que você vai fazer alguma negociação com terrorista? Terrorista não respeita a regra. Não dá para querer dizer que terrorista comande um Estado. E esses terroristas estão lá não é por religião, não é por política, é por dinheiro, apenas por dinheiro. Eles recebem muito dinheiro do mundo inteiro, que seria dinheiro para auxílio aos flagelados que estão lá, pegam esse dinheiro, ainda recebem dinheiro de Irã e de outros países, usam para si, estão enriquecendo, muitos dos seus líderes não estão nem na região e distorcem a religião islâmica, transformando ela num cavalo de batalha, como se a religião dissesse que a função do povo da Palestina fosse exterminar com o povo de Israel. Não existe em nenhuma religião uma coisa dessas. Então, é preciso, de alguma maneira, isolar esses terroristas para depois poder avançar. E se a ONU tivesse mais força, ela seria o organismo certo para fazer isso. Mas ela não tem representatividade e não tem credibilidade suficiente para fazer isso. Porque ela deveria convocar, principalmente, países árabes próximos que já têm boas relações com Israel, como a Arábia Saudita, por exemplo, e propor a eles que, em conjunto, fizessem a administração de uma transição no novo Estado palestino para que pudesse virar uma nação mais livre. Porque o mais triste de tudo é a gente ver tanta gente tão pobre, tão sofrida, acreditando que vai resolver seus problemas combatendo um dos países mais ricos per capita que tem no mundo. Lógica seria eles se associarem e se ajudarem e ambos enriquecerem, um apoiando o outro. E para fechar esse debate, o Guilherme pede a palavra para a gente arrematar essa discussão polêmica e que vai ter muita repercussão internacional a partir de agora. Não, o Diogo foi felicíssimo com a sua fala e a criação do Estado de Israel, sobretudo, enfraquece os movimentos terroristas. Por quê? Porque você tendo um Estado constituído, a grande parte do povo palestino é refém dos terroristas, não compactua. Como ele bem colocou, os financiamentos muitas vezes vêm de fora, dos outros países árabes que querem usar desse braço armado para manter ali um estado de tensão e um domínio sobre um território na base da força. Na medida em que você tem um Estado estabelecido, com eleições, com forças armadas, com um território, uma bandeira, tudo definido, o terrorista vai servir para quê? Vai servir a quem? Porque o cidadão de bem que está ali, que quer tocar a sua vida, que é um palestino, seja ele islâmico ou católico, ele quer o quê? Ele quer normalidade. Ele não quer ser refém nem dos ataques de Israel, tampouco das forças terroristas que estão ali nos meandros, nos túneis, como Israel tem colocado. A criação do Estado de Israel vai enfraquecer demais esse terrorismo, do Estado de Israel, perdão, do Estado da Palestina. E o Diogo foi felicíssimo na sua fala. A grande maioria das pessoas, as pessoas de bem, que não têm interesse direto e não ganham dinheiro com a guerra, sejam israelenses ou sejam palestinos, querem a paz. E um dos caminhos para a paz é, sim, a criação desse Estado. Agora, o que o Ricardo bem falou, aí começa a discussão para a definição das fronteiras, né? Qual vai ser o território, toda essa configuração. Sem dúvida, não é uma coisa fácil. Mas esse passo dos europeus em reconhecerem o Estado da Palestina como um Estado soberano é fundamental.